Fala rapaziada, e aí, tudo tranquilo com vocês? Hoje vamos trazer a quebra de silêncio do Paulo Musi em relação às declarações e a brincadeira do Rodrigo Góes em relação ao vídeo dele. Já vi algumas opiniões dentro do TikTok sobre isso, mas eu quis mesmo ver o podcast completo para que eu pudesse dar a minha opinião e reagir junto com vocês. Já deixa o like, se inscreve no canal e vamos aqui para esse vídeo. Vamos ver o que foi que ele disse. Sim, o que eu comecei a perceber? Que os caras eles se matam pelos próprios argumentos deles, né? Veja, tem tanta gente que quer falar pra você que, você tava falando de polemização, no meu caso, o pessoal quer te polemizar. Tá bom, então vamos começar a pensar. O sujeito ele entra lá e fala, você é mentiroso, porque você faz isso e aquilo. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, de esteroide, tá? Tá bom, então, se eu só tomar esteroide e não treinar, eu tenho resultado? Não. Só colateral. Se eu estiver treinando e simplesmente começar a tomar esteroide anabolizante, é garantia que eu vou melhorar o resultado? Se eu perguntar isso para a pessoa que fala isso, ela vai falar a mesma coisa. Não, né? Não, né? Então por que você fala que isso é o que dá diferença para qualquer outra pessoa? Porque se nem mesmo você acredita que faça resultado mágico, né? E aí o que eu percebo? Eu percebo, gente, e assim, uma coisa é hormônio, outra coisa é esteroide anabolizante. O Dr. Paulo Musi, ele já chegou várias vezes em vários podcasts falando que ele não dormia direito, que ele não comia direito. Muitas vezes ele compensava o sono no final de semana. Eu pergunto a você, eu não vou dar nenhuma opinião agora, mas eu pergunto a você que é natural. Se você deixar de comer direito na semana, se você deixar de dormir direito, você tem os mesmos resultados? Deixa aí, já comenta aqui. Se você tem os mesmos resultados, ou se não, Danilo, realmente pra mim é muito difícil. Então, já comenta aqui, vamos seguir com o vídeo. Anabolizante. Eu tenho 44 anos de idade, eu não tenho mais idade pra fazer ciclinho, irmão. Eu já contei essa história 1 milhão de vezes, eu fazia isso com 15, 16 anos, né? Passou a época, né? E hoje o que eu faço, né, ou como eu me cuido, não é uma coisa que, sabe, interessa para as outras pessoas, interessa só para mim. Até porque existe uma responsabilidade gigante, onde eu tenho preocupação até de falar como eu treino. Por quê? Porque se o cara for fazer o meu treino no outro dia, ele tem chance de se machucar. Se ele for fazer a minha dieta no dia seguinte, ele tem chance de não passar bem. Isso aí eu já falei em outros vídeos, né, minha gente? Ele tem uma responsabilidade muito grande, são 8 milhões de seguidores no Instagram, e também tem o posicionamento dele como um médico esportivo dentro da área de musculação. Então ele não pode simplesmente chegar em qualquer entrevista e falar o que faz ou o que deixa de fazer. Porém, a polêmica aí toda envolvendo ele não é por isso. A polêmica envolvendo ele é porque ele chegou e falou e disse que não fazia uso. Eu posso atestar que se fizer o treino dele, vai se machucar. Eu posso a gente pode até falar dele. Vamos, a gente vai falar. Não, a gente vai, mas já tá aqui. Com certeza. Se eu falar, por exemplo, que quando eu tenho dor de cabeça eu tomo Tylenol, né? O que vai acontecer? Todo mundo que tiver uma dor de cabeça que me segue vai querer tomar Tylenol. São 8 milhões de seguidores, né? Eu estava conversando com o Pet. É uma responsabilidade absurda que você tem. Ele sabe se ele você tem... é um formador de opinião absoluto Exato. Mesmo, né? Você sabe se ele tem uma cefaleia ou se ele está rompendo um vaso no cérebro, se ele está tendo um AVC? Né? Como é que funciona isso? Então, eu tenho responsabilidade muito grande. As pessoas elas não têm essa noção do nível de responsabilidade, do tipo de coisa que a gente pode falar. Isso não é uma questão de ser médico, isso é por ser responsável. Né? Uma coisa, eu te falo, eu tenho determinados parâmetros que eu não passo. Eu tenho 44 anos de idade, eu tenho uma família, eu não vou disputar campeonato, eu não vou ficar fazendo ciclismo. Acabou de fazer 44, né? Parabéns. Muito Isso, obrigado, fez final de semana. Gostou do parabéns personalizado. 44 anos com um físico basicamente do Arnold Schwarzenegger. Foi sensacional, sensacional. A galera é sacana. Eu mandei o primeiro original, mas o grupo. Não, mas lá... eu mandei o original. Meu parabéns foi original. Eu mando parabéns, ele todo bonito, todo mundo copia e cola mesmo parabéns não. Não, mas o meu é original também. Pra contar a história pra galera, sempre que é aniversário de alguém, o primeiro que manda o parabéns, todo mundo copia a mensagem. É mais legal. Mas para concluir isso, é essa questão, é uma responsabilidade gigante. Então eu não vou falar para você o que eu faço, mas eu vou falar para você o que eu não faço. Né? Agora, se a pessoa ela se sente tão à vontade de ser tão especialista e falar o que as pessoas fazem ou não fazem, cara,
por que elas não estão numa situação melhor que a minha? Isso é uma das coisas que eu pergunto. Né? Se você sabe tanto, por que você não tem a mesma... As pessoas não dão a mesma relevância para você e te devolvem o carinho que você empresta para elas? Do outro lado, se você sabe tanto a ponto de saber o que outras pessoas que você não conhece fazem ou não fazem, usam ou não usam, treinam ou não treinam, comem ou não comem, por que você continua com esse físico? Né? É simples, né? É óbvio. Né? Então... Mas acho que é a estratégia mais antiga dessa galera, que chamavam de phishing, né? Que é o cara pegar um pouco da tua visibilidade e tentar ganhar visibilidade em cima dela. E ele vai conseguir isso, acho que da maneira mais fácil pra ele, é falando mal dessa pessoa. Mas porque... Claramente dá pra ver que eles estão falando do Rodrigo Góes. O Rodrigo Góes não falou mal do Paulo Musi. Em um momento ele denigriu a imagem do Paulo Musi, ele disse que ele era um mau médico, uma má pessoa, ou nada do tipo. Ele simplesmente pontuou o fato que Paulo Musi foi a um podcast, disse que não fazia uso de esteroide anabolizante, e ele constatou que ele era um fake nerd. No caso, um quadro que claramente é uma brincadeira, entendeu? E qual é a atitude do Paulo Musi voltada para isso? No universo perfeito, na minha visão, o que é que ele poderia fazer? Entrar em contato com o Rodrigo Góes, marcar uma live com ele, entrar na brincadeira, conversar, surfar no hype de forma positiva, mas ele prefere rebater. E isso, o Paulo Musi ele já vem mostrando esse tipo de comportamento, não só nessa situação, mas em várias outras situações. Em palestras, em podcasts, o cara simplesmente não aceita nenhuma crítica. Pra mim, e nesse podcast, ele claramente quis diminuir o Rodrigo Góes. Se você não é melhor que eu, se você não tem minhas formações, se você só tá fazendo videozinho na internet e sabe o que o cara faz ou deixa de fazer, por que você não tem um shape melhor do que o meu? Ou que você não tem o status social que eu, o mesmo status social que eu? Cara, pra mim isso foi de forma tão irrelevante ele trazer isso, até porque não tem como a gente fazer correlação de um médico que atua na área e um cara que produz conteúdo pra internet. Não tem como a gente fazer correlação. Os grandes ganhadores, grandes médicos, ganhadores de prêmio Nobel e tudo mais, os caras não tem nem Instagram, velho. Os caras não tem rede social, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele não pode simplesmente fazer correlação do status social dele ou do posicionamento dele para um cara que faz conteúdo pra internet, que basicamente tá começando agora. O cara conseguiu alcançar 400 mil no YouTube dele. E ele disse que não esperava essa proporção. É outra vibe, é outro lugar, é outro patamar. Ele poderia ter entrado na discussão de forma positiva, falando com o cara, conversando com ele, entrando na brincadeira. Ele preferiu, como as outras vezes, agir, na minha visão, de forma infantil, rebater e diminuir. Pra mim, eu acho que ele só vai perder credibilidade e carinho das pessoas que lutou, né? Ele fez construir uma comunidade esse tanto tempo para poder simplesmente acabar com tudo isso em 3, 4 palavras que ele dá sem pensar dentro dos podcasts. Na minha visão é isso. Mas, mano, é isso, velho. Eu deixei aqui pra você, já vou parar o podcast por aqui, porque assim, eu já não tô me sentindo muito legal com isso, porque eu tenho uma visão sobre o Paulo Musi, e essa visão, ela é deturpada. Pela forma que ele falou aqui, provavelmente uma opinião que eu der, ou outra pessoa der sobre tudo isso, pra ele vai ser irrelevante, visto que ele é muito melhor do que qualquer pessoa. Quero saber sobre sua opinião. Você, natural, você consegue ter um shape legal, não dormindo direito, não comendo direito, não fazendo as coisas direito, você consegue construir um shape nessas condições? Deixa no comentário o que é que você acha sobre tudo isso, sobre o que é tudo isso que tá acontecendo, qual a sua opinião e qual a sua visão sobre tudo isso que tá acontecendo. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Vou estar trazendo um vídeo react aí do treino do Chris Butler, então fica ligado, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai vir muito mais vídeos. Se você estiver gostando, compartilha com qualquer pessoa que você acha que vai gostar do meu vídeo, beleza? Falou e até a próxima.